Em batalha sempre fica a dúvida o que é melhor, o poder bruto ou a variedade de poderes diversos, né? Então hoje a gente vai colocar isso à prova. De um lado, o líder reencarnado do clã Uchiha, Madara. Nenhum outro corpo servirá. Só é uma batalha de verdade quando eu posso sentir meu sangue fervendo. Do outro lado, um homem comum que se tornou o mais forte do mundo dele com uma simples rotina de treinamentos físicos, Saitama. Chegou a pizza! Opa, quebrei a bagaça. Hoje isso vai pegar fogo, então, mais do que nunca, bem-vindos à Batalha Mortal. Condições de batalha. Como adversário do Madara hoje, se trata de um cara que normalmente aniquila qualquer um com um simples soco e que até o devido momento não sofreu nenhum único dano sequer, o Madara vem para essa briga em potência máxima. Ou seja, na forma de Jinchuriki e com 2 Rinnegan, que é a forma mais poderosa dele. Já o Saitama analisado não tem jeito, vai ser todas as versões oficiais criadas pelo One, pelo mangaka dele, ou seja, anime, mangá e webcomic. Ou seja, spoiler alert para algumas coisas da própria webcomic que podem eventualmente aparecer nesse vídeo. Gotcha! Poderes e habilidades. No potencial máximo dele, com todas as modificações feitas no corpo pelo Kabuto e com os 2 Rinnegans, o Madara conta com liberação dos elementos da natureza, bombas bijus, clones dimensionais, Susanoo, voo, controle gravitacional, regeneração, genjutsus, Gudodamas. Já o Saitama nunca realmente mostrou o potencial máximo dele, mas de um modo geral a gente pode falar que ele possui força bruta incalculável, velocidade incalculável, resistência incalculável, reflexos rápidos incalculáveis. Pois é, não é? Eu acho que é isso, né? Força! O Madara, mesmo antes de atingir a forma de Jinchuriki, já era forte o bastante para lutar fisicamente com centenas de ninjas durante a guerra. Ele chegou até a ser esmurrado por várias bijus, isso antes de atingir a forma de Jinchuriki. Porque depois que ele atingiu essa forma, ele ganhou todas as habilidades das bijus, a ponto de ele resistir a uma luta intensa inteira contra o Gai com o 7º portão aberto. Vai lembrar que quando o Gai usou o Tigre do Entardecer no Mar, a explosão de água foi tão grande que cobriu completamente uma ilha. Aquela ilha, na verdade, é uma tartaruga gigante, e segundo o databook, ela possui o tamanho da Floresta da Morte, que segundo o mapa mostrado na segunda etapa do exame Chunin, possui 10 km de raio. Só para ilustrar isso numericamente, ok? O Gai realizou uma explosão de ar que cobria a extensão de nada menos que 1.570 estádios do Maracanã. E o Madara lidou com isso sem maiores problemas, o que acabou forçando o Gai a liberar o 8º portão, não teve jeito. Já a força do Saitama é algo que dispensa comentários. Ele é conhecido justamente por conseguir eliminar todos os inimigos dele com só um soco. Em capítulos mais recentes, agora mais novos da webcomic, foi confirmado que o Saitama perdeu todos os limitadores que ele tinha, coisa que o Dr. Genos já especulava. Muitos alegam que esses limitadores são só mecanismos que limitam a força dele para que ele não use essa força em potência máxima o tempo todo, como se fossem os portões do Gai. Mas isso é totalmente falso, porque o Saitama nunca precisou disso para realizar socos mais fracos. Se o Saitama fosse incapaz de pegar leve com os golpes dele, o soco que ele deu no Snack e o soco que ele deu no Boros teriam o mesmo nível. Mas traduzindo isso em feitos, ok? O Saitama já conseguiu abrir uma montanha só com o deslocamento do ar do soco dele. Não foi o soco, foi o ar. Ele também matou um gigante que só o pé dele já atravessava diversos quarteirões de uma cidade. Quando ele matou o Rei do Mar Profundo, a pressão do soco dele simplesmente fez parar de chover, o que significa que a onda de impacto abriu o céu, e isso já tinha acontecido durante a luta contra o Homem-Vacina. E tudo isso que eu falei foi só com socos normais, ok? Mas quando ele resolve soltar as rédeas e usa um soco sério, ele consegue desintegrar um ataque Planet Buster lançado pelo Boros, ao mesmo tempo que a onda de impacto gerada pelo golpe mata o próprio Boros e ainda abre nuvens de um canto a outro do planeta. Velocidade. A velocidade do Madara é surpreendente para os padrões do Naruto, mas os feitos são tanto assim precisos, sabe? Então eu acho que o mais justo aqui é exatamente comparar ele com outros oponentes que ele já encarou, a exemplo do próprio Naruto e do Sasuke, que já superavam o Raikage em combate direto, e que era oficialmente tão rápido quanto um relâmpago. E isso só se confirma quando o Madara também não apresenta grande dificuldade de lidar contra a velocidade do Minato. Talvez o cara mais rápido que o Madara tenha encarado tenha sido realmente o Gai Sensei, né, com o 8º portão aberto, já que ele mesmo se surpreendeu com o fato da velocidade do Gai estar distorcendo o espaço, o que já classifica a velocidade do Gai como algo beirando a velocidade da luz quando abre o 8º portão. Velocidade nunca foi realmente um grande problema para o Saitama. Quando ele foi atacado pela primeira vez pelo Sonic, velocidade do som, ele teve tempo de reação suficiente para parar a espada do Sonic a tipo poucos milímetros do olho dele, sendo que o Sonic, como o próprio nome diz, né, já criava lá ondas de choque no ar quando ele se movimentava, e o Saitama era ridiculamente mais rápido que ele. Na webcomic ele foi testado pelo herói mais rápido da série, que se chama Flash Velocidade da Luz. A gente pode ver na imagem que o Flash está vários metros na frente do Saitama, mas no quadro seguinte o Saitama já está colado nas costas dele. E não tem como se aproximar de alguém na velocidade da luz sem superar essa velocidade. Então, sim, o Saitama é muito rápido.
Resistência. É até complicado falar de resistência falando de um cara que nunca sofreu nenhum dano sequer, porque assim fica impossível determinar o limite do quanto ele aguenta apanhar. O Marugora ele já esmurrou o Saitama com tantos socos que a cidade inteira foi substituída por um buraco, além dele ter sido atirado na lua pelo Boros, e aí o Saitama só ficou com o corpo sujo. Isso porque os golpes do Boros já provocavam um dano significativo na estrutura da nave dele. E olha que aquela nave tinha o tamanho de uma cidade inteira. Dentro da nave do Boros, o Saitama até tomou na cabeça a atração gravitacional que, segundo o Genryu Gunshot, era tão forte que nem a luz escapava, que é o conceito de um fucking buraco negro. E como é que o Saitama reagiu a isso? Só coçando o nariz. E tudo isso levando em conta que o Saitama estava se contendo. O que me leva a crer que para provocar um único e mísero arranhão no Saitama é preciso muito mais do que um buraco negro. Tudo isso que eu falei não chega a 1% do necessário para sequer incomodar o Saitama. A resistência física do corpo do Madara não é tão grande se comparado, por exemplo, ao do Naruto, mas ele compensa isso com uma regeneração que já permitiu ele ser partido ao meio, dilacerado pelo um Rasen Shuriken de lava, ter metade do dorso dele explodido pelo ataque máximo do Gai com o 8º portão. O próprio Madara se autodeclarou imortal e eterno. Ou seja, também não é pouca coisa a resistência desse fucking Madara. Versatilidade. O Saitama não é exatamente um cara muito versátil, né? Normalmente ele derrota os inimigos só sendo mais rápido e mais forte do que eles. Mas pra não dizer que ele é só um cara que bate forte, a real é que a força dele é tanta que ele nem precisa acertar os golpes diretamente pra causar dano ao inimigo, né? Exemplo do próprio Boros, que foi morto só pela pressão do ar do soco do Saitama. Mas é aqui que o Madara se destaca, ok? Porque o Rinnegan dele e os ninjutsus dele são absurdos. Ele pode invocar clones invisíveis que, na verdade, estão numa dimensão alternativa e que não podem ser detectados por sentidos humanos comuns. Pode também liberar fogo, água, eletricidade, manipular madeira. E se não bastasse, ele ainda consegue lançar as fucking Gudodamas, que o simples toque desintegra a matéria que ela entra em contato. As próprias Bijudamas, que sim, o Madara é capaz de usar, desintegram montanhas inteiras. É muito poder. Mas a gente jamais estaria falando por inteiro do Madara se não falasse dos genjutsu, né? Entre ele e o próprio Tsukuyomi Infinito. Que se trata basicamente de refletir o Tsukuyomi na lua, né? E coloca qualquer um que seja iluminado por essa luz num sono eterno. Agora que as cartas foram jogadas sobre a mesa, tá na hora de decidir o vencedor desse combate. O vencedor dessa batalha mortal de hoje é... Eu sou imortal. Eu sou eterno. Eu sou um deus. Com licença. Isso é por ter destruído minha casa. Eu nunca vi alguém tão forte. Irei me encarregar de te eliminar pessoalmente. Tá bom. Eu tô aqui. É só reconstruir a minha casa que tá tudo certo. Insolente. Shibaku Tensei. E lá vamos nós de novo. Apenas um soco. É muito mais forte do que aqueles 3 que eu eliminei. Sei quem é você, mas é muito mais forte do que eu poderia imaginar. Eu, o Uchiha Madara, declaro você o mais forte. Ah, tá. Valeu. Maldito, eu vou acabar com você. Ai, ai. Acho que vou precisar levar isso a sério. Sério, mortalmente séria! Fogo sério! Sim, galera, o Saitama seria o vencedor dessa batalha mortal. E na verdade a explicação é bem simples. Principalmente pra quem tá acompanhando a webcomic, ok? Se liga. Pra começar, a diferença de atributos é bem evidente, ok? O Madara teve problemas com os ataques do Gai. O elefante do anoitecer provocava uma pressão do ar tão forte que, além de abrir as crateras no chão, pediam o Madara lá de sequer se mexer. Enquanto o Night Guy explodiu metade do dorso do Madara, onde o próprio Madara disse que ele quase matou ele. Por mais que muita gente diga que o Madara é imortal, por ele ter se autodeclarado, né? Dizer que o imortal quase morreu é como dizer que o infinito quase acabou, né? Quase chegou no final do infinito. Então o que salvou ele do ataque do Guy foi o fato de ter ainda sobrado muito do corpo dele a ponto de ele conseguir se regenerar. E isso porque a gente tá falando do Guy com o 8º portão. E analisando bem, o Saitama fez coisas muito superiores mesmo se contendo. Não tem regeneração que faça milagre nesse caso.
o próprio Boros tinha uma regeneração bem mais acelerada do que a do Madara. E a gente sabe que o Saitama fez com ele. Mas e os Genjutsus, Peter? Os Genjutsus seriam completamente inúteis contra o Saitama. E a prova disso está na luta entre o Saitama e a Tatsumaki. De acordo com Jiraiya, um Genjutsu afeta o sistema nervoso do alvo através da manipulação do chakra interno dele, fazendo ele cair num tipo de ilusão. A Tornado, ao constatar que não podia ferir o Saitama fisicamente, tentou atacar o Saitama por dentro, manipulando a energia aqui no corpo dele. E a única coisa que o Saitama sentiu foi uma vibração leve. A Fubuki mesmo revelou, né, que a resistência psíquica está diretamente ligada à força de vontade. E se nada daquilo funcionava contra o Saitama, era porque a força de vontade era imensa, até mesmo para Tornado. Galera, eu tô falando de uma paranormal capaz de impedir um bombardeio de uma nave gigantesca, aplicando poder psíquico diretamente no sistema nervoso. E o Saitama não viu nem sombra de dano. Junta a diferença absurda de atributos físicos, uma regeneração que não faria milagre pro Madara, e uma resistência psíquica que impediria o Madara de prender o Saitama em qualquer genjutsu. A única coisa que sobraria seriam os Gododamas. Mas colocando numa balança de possibilidades, tendo assim uma vantagem em grande velocidade, a maior possibilidade seria exatamente a do Saitama eliminar o Madara com um ou mais socos. E é exatamente isso que a gente espera de um cara que já não possui mais limites físicos a serem quebrados, porque ele já quebrou todos. E é por isso que eu afirmo que o vencedor dessa batalha mortal é sim o Saitama. Peraí, então a gente ainda tem chance? Exato. Partiu, Genos! E eu sei que você, fãzaço do Madara, fã da obra da luta, tá cheio de dúvidas agora. Comenta aqui embaixo, manda sua dúvida que a gente vai trazer um vídeo pra vocês na próxima sexta-feira. A gente sabe que esse vídeo vai ser quente, porque tem muita gente que vai começar a falar outros poderes e tal, né? Mas lembrando, a gente colocou na balança, a gente viu que as possibilidades são maiores pro Saitama. Eu quero dizer aqui o seguinte, se tipo o Saitama perdesse, o Madara vencesse, ia ter muito mais perguntas de si pro Saitama. Peter, e se o Saitama tivesse feito isso? Peter, e se o Saitama tivesse feito aquilo? Que eu ia ficar sem resposta. Então eu prefiro colocar o Saitama como vencedor, e é muito difícil alguém me convencer do contrário. Mas eu espero nos comentários pra gente trazer aqui no próximo vídeo. Tamo junto? Tamo, não tamo? E não esquece, galera, pra você ver o Saitama na matemática da vitória, lutando contra vários personagens da cultura pop. Não esquece de clicar no link da descrição e visitar nossas comunidades da Sparkle. Vamos em mutirão, galera. Vem geral pra lá, é de graça. Vocês vão curtir os vídeos, vocês vão comentar e vão dar sugestão lá também. Espero vocês na Sparkle. Aproveita, clica aqui, é de graça. Agora se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho pra você não perder a próxima Batalha Mortal. E o dia que eu vou voltar aqui respondendo suas perguntas. Tamo junto, vocês são fera demais. Obrigado, galera. Fui!